Olá, seja muito bem-vindo ao Crescendo em Cristo, programa de estudos bíblicos da Rádio CPT. Aqui quem vos fala é o pastor Elvio Figur, da Paróquia Luterana de Tupanci e Nova Aurora, estado do Paraná. Nessa nossa série de estudos, chegamos hoje ao livro de Gênesis, capítulo de número 10. Esse capítulo trata dos descendentes dos filhos de Noé. Será que nós somos todos descendentes de Noé? Segundo a Bíblia, sim. E é aqui, no capítulo 10 de Gênesis, que essa interpretação da história humana é, digamos assim, mapeada, né? Poderíamos até dizer que Gênesis 10 é um mapa genético, ou então um mapa das nações, porque se todas as nações e todos os seres humanos foram aniquilados no dilúvio, e se apenas Noé e os seus descendentes sobreviveram de fato, então este capítulo evidencia que todas as nações do mundo inteiro têm um pai em comum. E este pai é numa perspectiva biológica, não Adão e nem Abraão, mas Noé. São estes os descendentes de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Assim começa o capítulo de número 10. Mas antes de nós prosseguirmos, é importante nós observarmos que Gênesis 10 segue uma estrutura que é basicamente a seguinte: nos versos de 2 a 5, estão descritos os descendentes dos filhos de Jafé. Nos versos de 6 a 20, são os filhos de Cam. E nos versos de 21 a 31, estão descritos ali os descendentes e a genealogia, né, dos filhos de Sem. Muito bem, vamos então ao texto bíblico, primeiramente tratando dos descendentes de Jafé, versos 2 a 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Tagarna. Os descendentes de Javã foram os povos de Elissá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Muito bem, está então, normalmente, esses descendentes de Jafé, o terceiro filho de Noé, são relacionados com os povos indo-europeus, incluindo aí também aqueles que habitam na Ásia Menor, orbitaram, né, na Ásia Menor, na região de Gales, na Bretanha e na antiga Europa Central, incluindo-se aí a região onde hoje se localiza a Alemanha, Áustria, Suíça, enfim, os povos germânicos. Também as nações greco-italianas, as antigas, né? As nações espanholas, até os povos do sul da Rússia, da Armênia e da Grécia, também seriam, segundo estudiosos, descendentes de Jafé, o terceiro dos filhos de Noé. Quando o texto bíblico, por exemplo, fala no verso de número 5 que esses povos moram no litoral e nas ilhas, isso é entendido como uma referência a toda a extensão do mar Mediterrâneo e para além do mar, claro, o continente adentro. Muito bem, vamos agora aos descendentes de Cam. A partir do verso 6 até o verso 12, nós temos ali a lista dos filhos e descendentes de Cam. Os filhos de Cam foram Cuti, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuti foram Seba, Avilá, Saptá, Ramá, Zapteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuti foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, verso 10, no começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Assíria, e ali construiu as cidades de Nínive, Rehoboth-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Vejam que os descendentes de Cam
mais especificamente os descendentes de Cuti, neto de Cã, viveram no nordeste da África, na Arábia e ao longo do Golfo da Pérsia. Cuti também é o pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo, conforme o verso de número 8. O início do seu domínio se estendia por toda a região dos rios Tigre e Eufrates, tendo a Babilônia, né, como capital, além de outras poderosas cidades ali naquela região. Muitas ruínas dessas cidades foram encontradas em escavações recentes. Da terra da Babilônia, Nimrod, o grande conquistador, não satisfeito com as suas conquistas, marchou em direção ao norte, região que mais tarde seria conhecida como Assur, ou Assíria. Ali, ele construiu a grande cidade de Nínive, uma cidade que se tornou uma verdadeira metrópole e tinha cerca de 40 estádios de circunferência, ou seja, cerca de 88 quilômetros de circunferência, um tamanho bastante grande para cidades do tempo do Antigo Testamento. Verso 13 e 14. Os descendentes de Egito, foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patrus, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descenderam. Olha que curioso. Depois de nós lermos os versos 13 e 14, se nós voltarmos, por exemplo, para o verso de número 6, veremos que, além de Cuti, né, de cuja descendência vêm os babilônios e assírios, Cam também teve outros 3 filhos, cujos nomes, né, são nomes de países que nós conhecemos hoje: Egito, Líbia, região de Canaã, por exemplo. Possivelmente esses lugares receberam esses nomes por causa desses patriarcas. Está aí algo, talvez, que possa ser investigado mais a fundo. Quem se interessar, talvez possa fazer aí essa pesquisa, né? Será que o Egito, a Líbia e tantos outros nomes que aparecem aqui receberam esses nomes por causa dos patriarcas, descendentes de Cam? A respeito de Canaã, os versos de 15 a 20 dizem o seguinte: de Canaã também descendem os jebuseus, os amoreus e os girgazeus, os heveus, os arquitas, os sineus, os arvaditas, os zemareus e os amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o oeste até Sodoma, Gomorra, Atmá, Zeboim, perto de Lassa. Estes foram, portanto, os descendentes de Cam, cada povo e cada família em sua própria terra, com a sua própria língua. Vejam que os descendentes de Canaã, um dos descendentes de Canaã, os descendentes de Canaã, se espalharam por várias regiões, formando vários povos conhecidos, os hititas, né? Que têm ramos na Ásia Menor, na Síria, alguns deles ocupando também montanhas na região de Judá, também os jebuseus, que habitam na região, ou habitaram na região, onde posteriormente foi construída a cidade de Jerusalém, os amoreus, né, nas montanhas de Judá, os girgazeus, os heveus, entre outros tantos povos, são descendentes de Canaã. Todas essas tribos e nações surgiram, portanto, quando os filhos de Canaã deixaram a casa dos seus pais e procuraram os seus próprios lugares para morar. Os cananeus, como são conhecidos assim de forma genérica, todos os povos que descendem de Canaã, mais tarde, esses cananeus causariam muitos problemas aos filhos de Israel. Mas isso já é assunto para os próximos capítulos. Por isso, continue acompanhando essa série de estudos sobre o livro de Gênesis. Por fim, nos versos 21 a 31, nós vemos ali o texto bíblico tratando dos descendentes de Sem. Versos 21 a 24, primeiramente. Ali nós encontramos o seguinte: Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elã, Assur,
Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geter e Mas. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Sem, o filho mais velho, né, de Noé, é tradicionalmente considerado o ancestral do povo semita. Religiosos judeus e árabes são considerados semitas, filhos descendentes de Sem, portanto. O próprio verso de número 21 atesta que Sem foi o irmão mais velho de Jafé e pai de todos os hebreus. Os descendentes de Sem, os semitas, também ocuparam partes da Mesopotâmia, se espalharam para o sul, a partir daí também pela Península Arábica. A parte específica da família semita, que deu origem aos israelitas, é da família de Peleg, citado no verso 25. Diz assim: Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o seu irmão se chamava Joctã. Veja, aqui nós temos uma menção a Éber. Do nome de Éber sairia o termo hebreu, ou seja, Éber é o ancestral, aquele que empresta o nome. É, portanto, também um epônimo, né, dos hebreus. Éber teve 2 filhos, e a um deles o pai chamou Peleg. O nome Peleg soa parecido em hebraico com a palavra que quer dizer dividir. Aqui, o texto não dá maiores detalhes, mas é possível que essa divisão se refira à divisão entre o povo hebreu e os povos pagãos a partir daí. Ou então, pode se referir a uma imigração babilônica ocorrida nesta mesma época. Maiores detalhes aparecerão no próximo capítulo de número 11 de Gênesis, que, aliás, mostra que Abraão, o grande patriarca, é descendente direto de Éber e de Peleg. Joctã, o outro filho de Éber, assim diz o texto, foi pai de Almodá, Selefe, Hagar, Maré, Gera, Adonirã, Uzal, Dicla, Obal, Abiel, Sabá, Ofir, Havirá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Messa até Sefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Dos 13 nomes que aparecem aqui, entre os versos 26 e 31, vários foram preservados em várias partes da Arábia. Assim, é interessante notar que os árabes, ao menos boa parte deles, são descendentes de Joctã, que também é filho de Éber, e descendentes, portanto, do mesmo Sem. Portanto, os árabes também, assim como os hebreus, são povos semitas, descendentes diretos de Sem. Capítulo, número 10 de Gênesis termina assim: são essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Prezado ouvinte do programa Crescendo em Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, está registrado aquele fabuloso discurso de Paulo em Atenas, naquele conhecido episódio em que o apóstolo aponta para o Deus desconhecido como sendo o próprio Cristo de Deus. E no verso 26, ali de Atos 7, Paulo diz assim: de um só homem, ele, o Deus desconhecido, criou todas as raças humanas que vivem na terra. Paulo está falando a uma multidão de pessoas. Obviamente, havia ali pessoas oriundas de diversas partes do mundo, todos eles descendentes de Sem, Cam e Jafé. Muitos desses povos considerados
pagãos que se esqueceram de sua origem comum com os hebreus e com os israelitas. Aqui, no capítulo 10 do livro de Gênesis, portanto, nós somos lembrados dessa verdade bíblica, ou seja, a de que todas as nações que habitam a terra vieram de um mesmo sangue, de uma mesma descendência. O mapa genético, por assim dizer, ou então o mapa das nações, apresentado aqui no capítulo 10 de Gênesis, evidencia este fato. Não perca a continuidade dessa história. Até a próxima, que Deus o abençoe. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.